Ai, André, olha, muita alegria ter você aqui. É sempre de muita clareza essas lives, assim, a forma em que você traz a energia, né, do calendário cósmico. Eu falo sempre calendário e corrijo mentalmente, né? Do sincronário da paz, melhor. Para quem não sabe, calendário quer dizer pagamento de impostos. E o André sempre Tá fala que arrasando, mulher, isso isso. mesmo. Aí eu falo calendário cósmico por puro, né, vício da palavra. E daí quando eu falo, "Ah, não, Não, vamos Vani, mudar essa mas se eu palavra falar aí." sincronário das três luzes, você fala, quê? Calendário cósmico? Ok, então quer dizer que é o Aham. funcionamento do tempo em relação à força do cósmico. Então tá tudo certo também. Eu acredito Sim. que tem que trazer uma dialética que as pessoas acessem, né? Senão elas ficam loucas. Então eu, em geral, utilizo a palavra até calendário maia. Uhum. Falo, calendário maia, 2012, que era Aquele isso, não 2012 que o mundo ia acabou. acabar. Mas o povo maia não falava que 2012 o mundo ia acabar, tá? As pessoas que distorceram isso. E sim que ia passar por um novo ciclo. Era a era da escuridão para a É. era da luz, né? Era um momento de final do calendário, do momento de escuridão para a era Sim, da luz, sim. não era E é uma isso? coisa bem curiosa, você vai notar, né, Vani, que desde de 2012 tem todo um movimento holístico no sentido de trazer outras informações da espiritualidade que não fosse somente dentro da religião, né? E não que a religião ela não tenha o seu fundamento, mas até aquele ano, eu percebo pelo menos, né, que quando se falava sobre espiritualidade estava muito ligado ao ocultismo, algumas técnicas como o Reiki, que são extremamente abrangentes, mas depois dessa data a gente veio com constelação familiar, com barra de axis, com teta healing, com tantas outras técnicas, né? E tantos outros conhecimentos. Aliás, a pandemia fez com que as pessoas acessassem de forma aí tão abrangente. Então, nós estamos realmente num momento muito peculiar ali. Então, e é no início só. Nós temos ainda uma fase extremamente intensa de muitas mortes ainda que nós teremos que passar enquanto seres individuais, mas também dentro de um campo coletivo, né? Para que a gente acesse e viva aí essa quinta dimensão. Maravilhoso. E aí, vamos começar a falar da nossa 2023? Eu sei que a gente já virou, né? Então a gente já está no ano cósmico desde julho, né? É legal explicar isso para as pessoas que nunca ouviram falar, né? Sobre o sincronário. Dá uma Sim. explicaçãozinha rápida, assim, né? Tem um monte de gente que acompanha, né, que já faz atendimento com você, mas chega Sim, sim. muita gente que nunca Mas ouviu antes, deixa eu dar falar. um bom dia pra galera aí. Eu já cheguei falando que rolou. Eu vi, Claro, desculpa. eu vi que o Luiz Paulo tá aí, papai. Oh, meu Deus, que felicidade te ver aqui, irmão. Eu vi até que ele mandou um vai, Corinthians, isso mesmo. Vi uma moça de Portugal, gente. Por sincronicidade, hoje eu peguei a bandeira de Portugal para deixar no meu altar, que eu amo esse país. Pro Uau! Ricardo, pra Nath, pra toda a galera aqui que tá aí. Pra nossa Mariana, gente. Foi a primeira pessoa que eu fiz live antes do Ricardo. O Ricardo foi o primeiro, a Mariana foi a segunda. Então, uma alegria imensa aqui estar falando sobre, né, esse calendário cósmico, esse calendário maia, que a gênese desse ano, né, se deu em julho, dia 26 de julho. Porque dentro do conhecimento cósmico, há um grande alinhamento com o planeta Sirius que rege espiritualmente a Terra bem nessa data. E o dia 1º de janeiro, ele não tem nenhuma fundamentação científica, tá? Porque isso daí foi todo uma data programada pela Igreja Católica, porque era o aniversário do Papa, tá? Dia 1º de janeiro. Mas não que não haja um campo espiritual nesse dia, porque se a partir de hoje, dia 19, 20, hoje é 20 de dezembro, né? 21 de Hoje é dezembro, 21. eu deflagrar, hoje é a virada do ano, e toda uma egrégora de pessoas fala, não, vamos então trazer a virada de ano no dia de hoje. Sim, vai ter uma força muito grande, tá? Então, as energias que estão dentro desse calendário cósmico, em consonância com esse calendário gregoriano, né, que é o calendário que a gente vive hoje, sim, nós conseguimos fazer uma relação muito legal, tá? E todo ano tem um Kim, uma energia que vai reger o planeta. Isso eu acho fantástico. Porque dentro dessa estrutura do nosso calendário atual, né, os anos eles vão se passando e a gente vai observando como um todo vazio. Né? 2021, ok, 2021, 2020, ok, legal, né? Mas, lógico, tem algumas ciências que explicam, como a própria numerologia, a astrologia, mas de forma fria esse calendário, ele é frio, não traz nada muito profundo.
E a partir desse ano que começou, dia 26 de julho, o Kim, que é o nosso grande protagonista do rolê, é o Kim da Lua. Tá? E todos os dias tem o Kim. Kim é energia de essência. E todo ano vai ter um Kim. Gente, esse negócio parece muito louco. Né? Mas vamos pegar uma empresa. A empresa seria o ano. 365 dias. 365 Kims. 365 funcionários dentro dessa metáfora. Tá? Mas quem é o grande protagonista do rolê é um Kim específico, que desse ano é a Lua. A cada 13 dias, nós temos um propósito a ser olhado enquanto seres planetários. Tá? Como se fosse uma meta que a empresa ela coloca para nós enquanto humanidade. Isso se torna muito legal. Por quê? Esse Kim da linha é extremamente profundo. Cada Kim tem 3 palavras-chave, que da Lua a primeira é águas universais. Segundo, purificação. E terceiro, fluidez. Então é um ano que vai nos introjetar de forma muito intensa para entrarmos em conexão com as nossas águas emocionais internas. Com todos os aspectos do nosso ser que precisam ser purificados. E trazendo toda a força da fluidez, como um rio. Né? E não por acaso que está acontecendo todo esse movimento em Santa Catarina, no Paraná, também em São Paulo, Minas Gerais, de tantas chuvas, que tem uma força muito simbólica perante quais os aspectos que precisam ser limpos, principalmente no nosso campo. Né? O Brasil é um dos epicentros, e aliás, eu acredito né, o epicentro espiritual da Terra. Aliás, tem até um livro muito legal do Chico Xavier que fala Brasil, Pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Então, nós estamos como grandes guerreiros sendo preparados para também ser um epicentro de conexão com as emoções, de purificação das emoções do campo planetário. Se você vê a Diksha, né? Os maiores Diksha givers, como que fala, Vânia? Você fala errado, você não. Isso, né? Aliás, o segundo do mundo é no Brasil, que tem mais formadores de Diksha. Constelação familiar, o Brasil é o primeiro. Theta Healing o primeiro, Barra de Axis é o primeiro, Reiki é o segundo. Então, nós somos grandes terapeutas natos, fora ser o país mais católico do mundo, o primeiro país também mais espírita do mundo. Tem todo o epicentro que não... Tem até um depoimento de Bhagavan que eu vi, enfim, eu vi, né, em um momento em que ele fala que a missão dele era despertar 64 mil, né? 64 mil atravessando o véu, né? E ele estava numa conferência com vários... como é que... Tem trainers, eu acho que fala. E ele falava que o coração dessa revolução era no Brasil. Ele pediu para os trainers brasileiros levantarem, né? E falou que a missão deles era muito grande porque o coração e todo o processo de revolução começava pelo Brasil. Eu lembro de ter ouvido isso em 2019, se eu não me engano. E foi de forte emoção. É muito bonito legal, isso, né? Mãe. Que a gente tem um coração puro. Coração de criança. Entende? Coração de Isso, criança. aliás, é uma marca, né, do povo brasileiro. Em geral, as pessoas têm uma percepção muito muito limitada, né? De o brasileiro, o jeitinho brasileiro, o povo corrupto. Mas tem algo que é tão grandioso dentro do nosso povo. Aliás, esse livro ele traz algo muito legal quando Jesus Cristo ele se coloca à disposição de arquitetar uma nova estrutura espiritual, porque até então a Europa não estava conseguindo dar conta dessa missão espiritual. E aí ele traz, e aí tem toda a história, né, brasileira, de Pedro Álvares Cabral, né, que muitas pessoas falam que não foi ele, já tinha uma certa descoberta aqui no Brasil por outros colonizadores e pelos próprios povos indígenas que já vivenciavam aqui, né, então já tinha um processo de colonização, quando ele trouxe um enraizamento do evangelho puro para o nosso país, que aqui seria o epicentro dessa espiritualidade, né? Mas nós precisamos trabalhar enquanto autoterapeutas, e esse ano ele traz muito essa autoterapeutização dos nossos processos internos. Então é um ano muito profundo, mas ao mesmo tempo que traz a profundidade também que é a fluidez. Novos caminhos, como o rio, que não pode ter uma barreira, como os grandes alagamentos do nosso ser que precisam realmente ser alagados, para que essa limpeza venha e o epicentro da nossa verdade chegue. Ok, mas também vai ter um propósito dentro de cada ano. Eu sei a essência do ano, mas como que eu consigo atingir isso? E aí vem um outro Kim,
que dá esse direcionamento. Como se fosse a função social da empresa. Eu tenho o dono da empresa, mas tá, como que eu consigo chegar a isso? Quais são as minhas metas? E aí vem o Kim do Enlaçador de Mundos, que a primeira palavra-chave do Enlaçador é morte. Aliás, me remeteu muito a, a essa ativação que a Vani está fazendo, né, que terminou ontem, da limpeza com os pleidianos, que bem na segunda-feira, a carta que ela tirou foi a morte. E eu achei A morte é o é o centro. centro. E é o centro do nosso ano. Nos indagando de quais os aspectos que precisam ser desapegados. E não só desapegados no sentido de um relacionamento que o bagulho já está muito louco, de um emprego que realmente já não traz uma consonância com o meu espírito, mas principalmente de aspectos do nosso ser. Porque a gente pode se reinventar diariamente. E um laçador, aliás, eu lembro muito dessa carta cigana, que é um caixão, que é bem duro, mas com flores. Então, esse processo de desapego e de fim de ciclos nos dá esperança para um campo novo desse florescimento, né, do nosso ser. Então, para que a gente entre em conexão com as nossas águas, sim, a necessidade para que venha a fluidez, a força do desapego, do auto-perdão e também do perdão para com todas as pessoas que estão em nossa volta, né? Se a gente pega até na numerologia, o número que está regendo esse ano é o número 6, que é o número da família, o número dos relacionamentos. E eu vejo, né, o movimento com tantas pessoas esse ano, quanto elas foram colocadas em prol de olhar para essa estrutura familiar. O que eu preciso purificar dentro da relação com a minha mãe, com o meu pai, com essa ancestralidade, com relacionamentos passados, mas que interferem para que novos não cheguem. Então, aliás, se você pegar todas essas ciências, você vê consonâncias muito legais, né, Vânia? Nossa, muito. E eu tenho recebido tanto depoimento, tanto que eu não ia fazer a live sobre a ressignificar o Natal, porque eu fiz ano passado. E eram tantas pessoas falando assim, meu Deus, eu tô sendo levada de novo a mesmas situações, só que agora mais agravado. Aquela ferida da família tá exposta. A gente estava fingindo que não vê, que não vê, que não vê, e de repente a gente está ali diante de alguma coisa. E o que me chama muito a perceber é que muitas vezes, quando a gente está preparado para ver aquilo de uma forma mais agravada, é porque a gente também está preparado para ressignificar aquilo. O que não dá, e eu acho que o que não está ficando bom, é a gente viver no sonambulismo, fazendo de conta e tendo as mesmas reações, as mesmas coisas, sendo que elas estão cada vez mais agravando. E a gente pode olhar por outro âmbito esses relacionamentos, né? Eu acredito que é muito esse movimento, né? Das águas internas. Porque quando eu olho para o outro, automaticamente eu já também estou consultando o conteúdo interno que eu tenho. Então, a gente está em processo de evolução, né? Não, Siga por para não favor, você atrapalhar contribui o seu demais aí com fio esse conhecimento que você conhece muito também, né? Sobre tudo. E é muito interessante você falar até sobre as nossas relações estruturais dentro da nossa família, que vai muito além, né, do nosso pai, da nossa mãe. Porque quando eu falo de águas, são águas profundas. E eu lembro até de uma série, Uma Linda Mulher, né? Acho que é isso? Não, Uma Linda Mulher que tem no Netflix? Tem, Da que é da constelação constelação. familiar. Que tem aspectos ali do... É lindo. Tô só aguardando a Eu também, próxima nem falo. temporada, né? Que disseram que vai. É para assistir nesse fim de ano. Quem não viu, é maravilhosa. É muito legal, porque ali vai trazer uma nova, Uma nova não uma mulher. linda A mulher, linda gente. Linda mulher Mulher é um ainda filme. Robert. Sessão da tarde. Uma nova mulher. Tá, eu vou tá aqui, tá? Obrigada, Pamela. E Pronto. nós estamos, né, Vani, bem num período natalino, onde as pessoas, elas deveriam se encontrar com a família. Aliás, nem sei se deveriam ou não, né? Porque tem famílias que às vezes não tem nenhuma consonância, também tá tudo certo, um autorrespeito de você falar, desculpa, gente, hoje eu vou passar aqui somente com meus filhos, não vou precisar me expor ou me violentar, né? Porque às vezes são violências que a gente comete com o nosso próprio espírito, e estando em algumas reuniões que às vezes são desnecessárias, né? A força do posicionamento, isso faz com que flua, que não vou falar, flua, que não está fluindo. Quais são as relações da nossa vida e não que eu preciso desrespeitar, né, esse campo familiar, mas ao mesmo tempo eu preciso me autorrespeitar. Aliás, tem até do sincronário, tem todo um oráculo para cada Kim, que aí eu não vou me adentrar, senão vai ficar muito profundo aqui. Mas tem uma energia que apoia esse Kim da lua do ano, que é o Kim do cachorro, que vem falar sobre conexão com o coração, amor próprio,
lealdade para com aquilo que eu sinto, aquilo que o meu coração reverbera, né? E nós estamos agora, nesses 13 dias, na onda encantada da Lua. Lembra que eu comentei que nós temos uma energia que rege o ano, todo dia tem um Kim, e a cada 13 dias nós entramos numa onda encantada. E esse nomezinho eu gosto muito porque onda é fluxo. É um grande fluxo que deve ser encantado. Então, se a gente entende quais são essas energias que estão sendo permeadas no todo universal, é para ser esse grande encanto, né? Então, a onda é da Lua. E o Kim também é da Lua. Traz uma força muito grande de tudo aquilo que precisa ser limpo dentro do campo, sim, da ancestralidade, que nós estamos num momento que traz uma conexão muito grande com isso, mas também no nosso epicentro interno, daquilo que nós queremos fluir nesse próximo ano que vai começar, né? Então, é muito interessante, principalmente nesses próximos dias, trazer conexões com o nosso eu interno, processos meditativos, terapias. Aquilo que a Vani fez dentro desse processo da Onda Encantada da Lua é perfeito. É trazer conexão estelar para a gente perceber quais são os processos limpos para esses novos caminhares se darem, né, Vani? E entender que a gente não pode negligenciar a Uhum. vida humana. Os sentimentos e as relações, entende? Então, a gente traz a força das estrelas para uma vida prática. Então, quando a gente desobstrui os canais a partir de reflexões, a partir de um movimento interno, onde a gente libera esses apegos, o denso, aonde a gente polariza o cachorro para o positivo, né? Para o amor, para a fidelidade, não para o raivoso, reativo, né? Que está ali totalmente fora de si. E a gente vai desobstruindo os nossos canais para receber uma sabedoria que é inata nossa. E eu acredito que esse é um ponto muito forte de revolução. Muito, muito, muito forte. Desses últimos tempos, até porque eu tenho consultado o calendário todos os dias. E tem sido uma Isso grande me revolução para mim remete, também. Vani, a Jesus, né? Já que é o nascimento teórico, o nascimento dele dia 25 de dezembro, né? Que muitas pessoas falam que foi uma data simbólica também colocada. Mas no momento de crise dele, o Cristo também teve suas crises, ele foi até o deserto para ter a percepção de qual era realmente a força espiritual dele, aquilo que ele precisava trazer na vida das pessoas. E muitas vezes nós precisamos passar por os nossos desertos internos, né? E através desses desertos que nós conseguimos trazer o nosso Cristo interno. Gosto muito de uma frase do Evangelho que ele fala que podereis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Ele está empoderando todo esse arquétipo de curandeira, que, aliás, é o arquétipo do Kim da Lua. Todo Kim tem um arquétipo. E quando a gente traz o nosso curandeiro interno, a nossa força de transformação, não só para o outro. Jesus era um grande transformador na vida planetária, mas ele também teve que passar nesse grande deserto dentro das curas internas dele. Ele tinha necessidade, gente. Acredito eu que não, que ele era o governador, mas está na Terra. O bagulho é muito louco. Aqui há um processo de desconexão, de desinformação, né? E antigamente ainda não tinha WhatsApp, não tinha tecnologia. Deixa todo mundo fora do seu epicentro, daquilo que cada um carrega, da individualidade energética, né? E todos nós temos um Kim que vem falar sobre qual é a nossa força espiritual aqui na Terra. Mas não necessariamente você precisa saber seu Kim. Lógico que isso é interessante. Mas quando eu estou em conexão com o meu coração, eu sei exatamente qual onda que eu preciso surfar. Isso é muito legal dessa questão da onda encantada, que eu percebo pessoas que nem sabem sobre isso, e eu olho e falo, meu Deus, como ela está conseguindo ter a compreensão de todo o fluxo da vida dela e tendo a materialização da mensagem do dia, porque a energia traz uma mensagem, mas quando eu estou atento a esse todo, eu consigo trazer. E às vezes espiritualidade, né? E eu falo espiritualidade não só o todo, mas o nosso ser. Às vezes é claro. Ou olha para a relação com a tua mãe. Ou e a tua alimentação, meu caro, como tá? E aquela Nutella que você está comendo todos os dias? Essa falta de conexão com o corpo que não faz o teu espírito reverberar toda a tua força, né? Então, o silêncio, ele é muito interessante. Senão, a gente está no meio de uma enchente. Vamos pegar Santa Catarina, né? Às vezes você está no meio da enchente imensa e você não está nem notando. Ou às vezes você está fingindo, né? Aí tem os subterfúgios para isso, quando chega essas grandes enchentes internas. E a gente vai para Netflix, a gente
utiliza da alimentação, de tantas outras questões, né? Para fugir da gente mesmo. Então, é para o outro te responder, né? perfeito. Porque a gente não quer lidar com aquilo. E às vezes é o silêncio só, que é ouvir a água, ver o fluxo dela, ficar com a verdade que está ali dentro da gente. O que está me trazendo essa angústia? Que movimento é esse que está acontecendo dentro de mim? E muitas vezes eu recebo isso muito. Tem momentos que, se eu interfiro, eu vou estar atrapalhando a pessoa. É urgente, blá, 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 né? E é isso. Calma, que eu vou sentir. Daqui um pouco eu volto. E daí o que acontece é que a pessoa, ela precisa fazer contato com aquilo. E aí é que a revolução acontece. Não o outro fazer contato com o que você está vivendo. Então é muito interessante, né? E no caminho terapêutico, a gente entender esse time e cada vez mais a gente entender o nosso time. Porque aquele balde que ele simplesmente transborda, ele foi milimetricamente trabalhado para que a gente fizesse contato com aquilo, por nós Perfeito, mesmos. Né? Vani. E aí a gente entra em alguns emaranhamentos, né? Porque eu tenho a minha represa interna de águas. O outro tem as suas águas, com questões específicas. E aí a gente vai juntando todas essas águas, a gente perde a identificação do nosso ser, do nosso processo. Até no sentido até de serviço ao outro. Né? Eu vou ajudar tal pessoa, eu vou tentar entrar no processo da pessoa para ser útil, mas muitas vezes você está atrapalhando porque aquele fluxo dos rios internos daquela pessoa se dê. E os meus também, eu não consigo porque eu estou emaranhado com os fluxos do outro, do todo. Seja da ancestralidade, de amigos, de pessoas que estão em nossa volta, né? E já que nós estamos, sim, no momento natalino que traz muito a força da doação ao outro, gente, que isso é maravilhoso, é um momento realmente muito propício para isso também. Mas também que a gente se doe também essa amorosidade, toda essa força natalina do grande Noel, né? Que a gente se presentie. Uma prática que eu fiz há 3 anos que eu achei muito legal foi o Natal eu comigo mesmo. E eu morava sozinho na época de e eu já tinha alguns pratos que, pô, eu estudante, né? Estudante é aquela coisa, aquela zona na minha casa. Mas eu tinha alguns pratos mais bonitinhos que minha avó tinha doado. Eu falei, nossa, eu nunca usei esses pratos. Por que eu nunca usei? Eu sempre estava aguardando um momento especial para que isso ocorra. Eu falei, cara, tem um momento mais lindo do que fazer o Assim, Natal para mim mesmo e trazer essa ceia, né? E a ceia com toda a galera, que a gente não está sozinho. Então, por mais que pareça um jantar sozinho, tem todo um campo ali preparado para que você se alegre perante todo um ano que se deu. Né? Essa amorosidade, sim, que pode ser dada com o outro, precisa, é muito necessário, mas também que a gente precisa se dar, né? Tô. oi, tá me Então, ouvindo? Oi, pronto. Isso. pronto? Deu. Tá. Deu aquela travada. A importância disso é clássico essa coisa de a gente não guardar, né, as coisas e deixar para lá. E eu acho que isso é um processo muito bonito de ressignificar. E tem a ver com essa energia dessa onda que a gente tá, às vezes, se poupar, né, ou tá mais com você, ou convidar Jesus para sentar na mesa no Natal com Jesus, porque a gente faz tudo menos lembrar, né, da força que é esse dia, mesmo que seja um dia simbólico, mesmo que a gente saiba, Jesus, né, era de peixe, então ele Uhum. nasceu lá em fevereiro, Também março, não. sei lá. Eu nunca sei certo que mas o ano novo Sim. astrológico é 20 de março, não é? A gente já entende aí que tem, mas ok, tá todo mundo voltado a Jesus, vamos voltar para ele, né? É um dia que a gente deu para se conectar com Jesus, então vamos se conectar de verdade, vamos sair da conveniência, vamos olhar para a essência daquilo que é. Deixa eu te perguntar, essa onda vai até que dia? Ela atravessa a onda da Lua, Não, ela vai vai até janeiro? exatamente até o dia do Natal. Olha que simbólico. Olha que E aí, no dia 25 de dezembro, simbólico. é o quinto dragão. O dragão vem falar sobre conexão com a maternidade, nutrição e autenticidade. Então, vai ser uma energia que vai nos estar perguntando, enquanto campo planetário, de o que te nutre? Ou melhor, o que vem te desnutrindo? Quais são os atos que não que Uhum. vêm desconectando com a tua autenticidade de ser,
quem você é. Uma das palavras-chave do dragão é ser. Ser a autenticidade. E quando nós estamos na autenticidade da nutrição da nossa alma, nós conseguimos trazer novas formas, novos inícios, que o Kim do Dragão é o início. Por isso que tem toda uma simbologia com a maternidade, porque a nossa mãe é aquela que nos iniciou aqui na Terra. E sim, um olhar para aqueles que nos iniciaram, né, faz com que a gente consiga ter as percepções do que eu preciso limpar, porque nós ainda estaremos na onda encantada da Lua, o que eu preciso deixar fluir, limpar essas águas universais tóxicas sobre esses relacionamentos ancestrais para trazer esse novo. E aí, no dia 26, já começa uma nova onda encantada, um novo fluxo energético, que é a onda do vento. E o vento, como todo Kim, tem 3 palavras-chave. Primeiro, comunicar. Segundo, espírito. Terceiro, além. Então, vai ser um fluxo que a gente vai comunicar bastante? Sim, não. Porque a segunda palavra-chave é espírito. Às vezes, a maior comunicação do nosso espírito é o silêncio. Então, aí vem uma necessidade muito grande de a gente respirar. Aliás, esse Kim dá muito essa dica. Respira e entenda o que o teu espírito está querendo te comunicar. O que é alento? Alento é conforto. Conforto para mim e também quando eu trago comunicação do meu espírito, eu também conforto todo. E eu entendo para esse ano de 2023 o que a comunicação do meu espírito vai querer trazer. Que, aliás, no dia da virada, dia 1º de janeiro, é o Kim da Estrela. Então é perfeito, porque você consegue entender a comunicação do teu espírito para trazer a arte do teu ano. O que te traz embelezamento, quais são as características artísticas que você quer materializar nesse ano. O que você precisa se expor, trazer toda a força da tua alma. O que te traz embelezamento em todos os aspectos da sua vida. Porque o Kim da Estrela é extremamente artístico, extremamente criativo, vê o belo em tudo. E aí é um epicentro muito legal da escrita, porque através da escrita eu consigo trazer um direcionamento para esse novo ano que vai começar. Mas essa escrita só vem, olha o propósito do ano, quando eu entendo a comunicação do espírito. Mas eu só entendo a comunicação do espírito, você vai ver como as ondas vão conversando. Quando eu acesso antes as minhas águas universais internas. O que eu preciso purificar? Que essa está tão tóxico, está um movimento de tantos emaranhamentos com tanto, que meu espírito não consegue trazer toda a força. Eu estou, ainda mais nesse finalzinho do ano, né, Vânia? Que é a confraternização da empresa, a confraternização de não sei o quê, é a entrega de trabalho de faculdade, de trabalho normal. Então, é um movimento de tanta coisa acontecendo que vem essa desconexão. E depois de Natal, vem o vento e fala, expira, vem agora o que o teu espírito quer para esse ano que vai se adentrar. Ó, vou dar uma dica de estrela. O que eu entendo desse movimento de arte, né? O que é arte para mim? Para mim, como base. Eu entendo que a criatividade, ela vem do espírito. Então, o meu dom criativo, ele é um ato de conexão. Então, na bagunça, eu não faço nada. Na bagunça, eu tô totalmente fora de quem eu sou. Eu preciso de ordem. E essa ordem não envolve eu estar cansada, com a mente agitada ou com um monte de coisa para fazer. Para vocês terem ideia, se eu ficar saindo muito, até de casa, por exemplo, assim, eu tenho que resolver isso e volto. Isso me tira completamente a conexão. Eu preciso daquele momento em ordena as coisas, começa pelo pensamento do que eu preciso fazer. Eu ordeno isso no papel, gente, eu tenho inúmeros checklists do que eu preciso fazer, porque eu tiro de mim aquela pressão, né? Isso para mim é ótimo. Eu organizo essas informações e aí a manifestação da beleza do que precisa ser feito. Com uma mente cansada, com um lugar ordenado, precisa estar ordenado, e comigo inteira dentro daquilo, com todos os meus recursos voltados para aquilo. A arte se manifesta, que seria um planejamento. Eu falo sempre, gente, né, o pessoal dá risada, o virginiano vai rir de mim, né, a sagitariana. Eu não consigo planejar cansada. Vocês estão loucos. Planejar, para mim, é um ato de inspiração. Planejar, para mim, é um momento em que eu saboreio a vida. É em mim. Sabe?
Aí, porque a maratona, porque o fim do ano, porque é aquela loucura, e todo mundo tá cansado, e tem que comprar presente, porque o shopping vai estar cheio, porque não sei o quê. Sabe essa doideira? E tem a criança que tá de férias. No meio desse caos, não se faz nada. Então, pera, calma. Esse dia eu dedico para essa arte. Então, para mim, gente, eu sigo isso há muito tempo. Não esperem planejamento em dezembro. Naquela loucura, eu vou parar. Eu paro. Caramba! O universo volta para dentro de mim. E pronto, é isso. E é um ato, é um movimento, é o voltar-se para aquilo sem a obrigação. Eu sou aquela que questiono tudo isso. Eu questiono o tem que, eu questiono a obrigação, eu não acho que eu tenho obrigação de nada. Eu tenho obrigação em cuidar da minha alegria, em cuidar da minha vida. E daí, por consequência, a gente se relaciona muito melhor com o mundo. E aí é aí que a coisa Vani, você resumiu acontece, né? perfeitamente o oráculo do teu Kim. Porque tem duas energias que estruturam cada Kim, que é o desafio do Kim da estrela e a energia que apoia a estrela. O desafio da estrela é o espelho, que a primeira palavra-chave dele é ordem. Segundo, reflexo. Terceiro, infinito. Como assim? Para eu conseguir acessar o campo artístico da minha alma, e cada um vai ter uma arte própria, talvez a forma com que eu consiga me organizar internamente é escutando uma música, é meditando, às vezes é correndo, não tem uma lista pronta, um mapinha de faça isso e acesse a sua arte interna. Não. Respire, lembre que a onda encantada vai estar falando, respire, entenda a comunicação do teu espírito, mas que essa arte ela só virá dentro da força do desafio, que é o espelho, trazendo ordem. Espelho reflete. Então, o que eu preciso ordenar internamente, mas também concomitante externamente, para que venha as infinitas possibilidades, que é a terceira palavra-chave do espelho, é infinito. E a energia que está apoiando o espelho é o macaco, que é o quem dá criança interior. Primeira palavra-chave do macaco é brincar. Segundo, ilusão. Terceiro, magia. Então eu trago toda a força. E é só que a gente abre para o inusitado, para o espírito trazer a Perfeito, coisa. perfeito. E caminhar sobre novos caminhos, né, Vani? E eu gosto muito desse Kim, que eu sempre falo que seria o Kim muito ligado ao Sagitário, que também, por sincronicidade, a Vani também porque o Sagitário, ele está no movimento de busca interna de novas possibilidades a todo momento, mas que é uma busca ordenada. Senão, essa busca, ela não tem, ela fica um epicentro vazio, né? Então, é muito legal, nesse dia 1º de janeiro, vocês se conectarem dentro de uma ordem. E não só no dia 1º de janeiro, que cada um faz aquilo que quer fazer em qualquer período. Não precisa ter uma data específica para a gente trazer a nossa arte e nem estruturar algo. Né? Ainda mais. Mas é um dia muito favorável, né? Com toda certeza. Então, seja no dia 1º ou no dia 31 também, que é muito simbólico, que é o Kim da mão no dia 31. Então, o último dia do ano, a primeira palavra-chave da mão é cura. Segundo, realização. Terceiro, conhecimento. Então, tem como você colocar literalmente a mão na massa e falar o que eu preciso trazer enquanto processos curativos para esse ano que vai se adentrar. Né? E automaticamente, ao longo dos dias, olhar para essa lista. Porque a gente coloca no ano de 2023, no outro dia, aquilo que a gente colocou, vou parar de comer, sei lá, franguinho frito com Nutella, tá no outro dia comendo as mesmas coisas. E não que não possa você ser... Nossa, frango com Nutella não combina. Não que você não possa ser flexível. Acho que a vida é flexível. A nossa criança inteira, ela às vezes busca novos sabores, né? Isso é muito interessante. A rigidez faz com que também a gente não consiga trazer a verdade da nossa alma. Então, a gente precisa se presentear com coisas pequenas. Nossa criança fica extremamente feliz com isso. Então, e aí, bem na segunda-feira, que vai ser esse Kim da Estrela, com esse apoio do macaco, pergunte, criança do céu, o que você gosta de fazer? E ela vai dar respostas, mas tão surpreendentes. Eu lembro em Itajaí, que aconteceu agora recentemente, que era um Kim do macaco. E aí eu fui perguntar pra minha criança, estava na praia, eu falei, putz, o que você quer fazer? Tô vendo que você tá enchendo o meu saco. E a nossa criança grita. Ela é manhosa. E aí eu parei para meditar e me veio eu brincando na areia com um baldezinho. Eu falei, Jesus, querido do céu, mas onde que eu vou arranjar um balde para você agora, criatura? Cadê a Maria nessas... Ela ama você.
E a cena que me veio mentalmente é eu, quando era criança, fazendo castelinhos de areia, pequenininho, e aí o mar vinha e eu era o rei. Eu falava, aqui não, aqui eu sou o rei dessa porra toda, eu tenho meu castelo. Eu falei, você quer saber eu fazer isso? Eu comecei a fazer um monte de castelinho em frente, e aí vinha o mar, eu sei que eu comecei a me divertir tanto, que eu tombei umas 2 vezes, que veio onda mais forte. Quando eu olhei do meu lado, gente, tinha um adulto fazendo a mesma coisa que eu, mas ele estava com o filho. O filho não estava nem aí. Ele estava numa diversão, cara, que era uma desculpa só para ele trazer também a força da criança. Sério. Então, vai ter sim situações meio esquizofrênicas que tua criança vai pedir, vai. Mas faça, dê vazão a isso, gente, que é muito gostoso. É muito gostoso trazer o inusitado. E se tem alguém que consegue fazer o inusitado, é a nossa criança. Todas as crianças, né? E elas sonham, elas se permitem a todo momento. Você pergunta hoje, uma criança, qual é o teu sonho de vida? Ela vai falar, meu sonho é morar no Marte com meus 15 amigos, comendo fandangos. O que o adulto olhando para isso? O adulto fala, não tem como você morar em Marte, que é outro planeta, morar com amigos, não sabe como é insuportável estar com pessoas e fandangos faz mal para a saúde. É isso, muitas vezes, o nosso adulto rígido não permitindo trazer a fluidez e a alegria dessa criança. Nossa, tudo a ver. Deixa eu falar uma coisa que é um conhecimento. Conhecimento não, é um experimento meu, tá? Então, assim, gente, não tem nenhum Nem os embasamento meus, viu, científico que eu Vânia? vou falar. A onda da mão, para mim, particularmente, eu acho a onda não, desculpa, o dia Kim da mão é um dia que eu já experimentei coisas muito interessantes. Eu marco muita coisa nesse dia, muita coisa. Eu tenho a sensação que nesse dia, lógico, é um Kim da cura, ótimo, maravilhoso, mas é mais. É como se as pessoas estivessem sem as camadas protetoras e elas estivessem com um sensorial mais ativado. As pessoas atravessam uma correnteza interna naquele dia para o insight, para aquilo que elas precisam ter conexão com uma facilidade muito maior do que outros dias em que a gente está com um campo mental maior. É um dia em que é como se a gente estivesse sem aquela armadura e a gente pudesse viver um dia de vulnerabilidade que traz a Nossa, força. E eu percebo, eu marco isso, André, você não faz ideia. São dias onde as pessoas, por exemplo, um Shambhala nesse dia, sabe? Uma criança interior no dia da mãe, por exemplo, que é um dia forte, né? Nesse dia, quando cai, que eu consigo ter um dia de Kim da mão, são dias onde as pessoas atravessam a correnteza do ego, onde elas estão com o sensorial mais ativado. Eu gosto muito desse dia, mas como eu disse para vocês, o que eu tô falando aqui é um experimento de grupo, onde as pessoas vêm até mim narrando e eu, olha, mais um, mais um, mais um, entende? E eu acho interessante, quando a gente entende que 31, que tá ali, né? De mão para estrela virada, eu acho muito legal movimentos onde... Sabe a cartinha do Conselho Kármico? Perfeito. Sentar, o que é, né, aquele ritual? O que eu gosto de lembrar, gente? Não é o ritual, é o coração. Ritual é só aquela picareta que abre o coração da gente para se conectar com algo, né? Passagem da... Eu faço, cara, eu quebro. O ritual para mim, ele é maravilhoso porque ele me conduz, mas eu recheio ele de outras coisas. Eu vou no meu coração, né? Então, assim, o movimento, por exemplo, de você agradecer as coisas boas que você teve. O que você está fazendo naquele... Você está indo para um sensorial positivo, para um fluxo sensorial positivo. Quando você destina de forma positiva as novas coisas que você está ancorando na sua vida, você está se comprometendo a partir de um estado de vulnerabilidade. Você está recebendo aquela informação de uma forma muito bonita. Então, assim, como eu disse, não tem embasamento científico nenhum que eu falei. Experimente vida. Mas é maravilhoso, no 31, você ir lá e fazer um novo pacto com a vida. Agradecer, Nossa. sentir a mão de Deus na vida da gente. Porque a gente tem muita bênção, né?
A gente fica olhando, às vezes, assim, ó, eu bati o pé, quebrei o menino pé, né? Aí eu só fico naquilo, mas não percebo que naquele dia aconteceu um grande milagre, que alguma coisa que podia dar errado deu certo. E a gente fica ali com hiperfoco. De repente, quando a gente se abre para a vida, quando a gente se abre para aquele movimento, a gente começa a perceber e se abrir para a bênção que a gente está fechado. Então, não é lá de fora, é aqui de dentro. E até uma das palavras-chave da mão, Vani, é realização, ação. E quando eu ajo sobre esse grande avatar do meu ser, que o arquétipo do Kim da mão é o próprio avatar. Olha que lindo isso. Eu consigo ter a percepção de novos conhecimentos sobre mim mesmo. Que a terceira palavra-chave da mão é conhecimento. Então, eu conheço a minha forma de ser e eu realizo, eu curo aquilo que precisa ser curado. E algo que você trouxe que é muito interessante, os Kins, por mais que eles tenham as três palavras-chave e a força dessa energia, mas eles se dão a partir do sentir, senão fica só um campo intelectualizado. Então, por mais que eu chegue lá, dentro tem o site do Sincronário das 13 Luzes, vejo lá, o Kim é esse, putz, que legal, mas isso é muito complexo, eu não entendo. Senta, tá, mão, o que representa uma mão para mim? Pô, mão de Deus. A mão faz, ela realiza, né? A mão, lembra dos reikianos? Ela cura. Pega um Kim, caminhante do céu. Caminha, céu. Que ele caminha entre o céu e a terra. Você não precisa ser um grande conhecedor sobre o povo maia, porque as palavras por si só. Estrela, gente. A estrela está lá no céu, brilhando a todo momento, independente das nuvens, independente da tempestade, ela está dando show lá em cima, né? O que é macaco? Olha o macaco pulando de galho em galho. Né? Então tem uma questão muito de você ter a percepção de como funciona isso. E para cada pessoa vai ser um campo único, porque nós somos seres individuais. E quando a gente entende essa individualidade, está aí a nossa grande força crística para o mundo. Aquilo que Jesus Cristo falou, oh, vocês podem fazer isso que eu faço muito mais. E Jesus era zoeira, Jesus era alegria. Espiritualidade não é só essa seriedade toda aí, não. Pelo amor de Jeová. Vai brincar. Aliás, os maiores processos de recebimento da espiritualidade da minha vida foi quando eu estava totalmente conectado com a minha criança. Estava cantando, estava brincando, ali que vinha para mim. Mas isso eu. Tem pessoas que vai ser através da música. Tem pessoas que vai ser através de vídeos, de outras formas de conexão, né? Mas está aí a nossa grande capacidade realizadora desse Kim da mão, desse campo de assumir a nossa força espiritual, né, Dani? Então vai ser mão 31, estrela no dia 1º, na Não. onda do dragão. Nós estamos na onda encantada da Lua, e o último dia da onda encantada da Lua é o dragão, que é o dia 25 de dezembro. Ai, E aí, no dia 26, começa a onda encantada do vento, que é a onda da comunicação. Que aí toda essa força da comunicação do nosso espírito vai nos direcionar para os próximos dias. Que aí sim, no dia 31, é o Kim da mão. Putz, o que meu espírito está querendo trazer essa força curativa, de realização, de conhecimentos, de novas facetas da minha vida e do meu ser também. Estrela no outro dia. De novo, o vento vai estar direcionando como que eu consigo acessar esse campo artístico, esse campo do belo, da criatividade ordenada, organizada, mas que tem que ser alegre, que é essa energia do macaco, tá? que legal, Né? eu tinha É muito confundido a Kim, né, onda. mulher? Pelo amor de É a Deus. É pra comunicação. endoidar todo mundo. Então, estamos entrando em processos profundos de comunicação com o nosso coração e com a forma em que a gente se Sim. manifesta no mundo, né? E por isso as pessoas até me perguntam, quando às vezes eu atendo alguém com o mapa galáctico, que o Kim da pessoa é o vento, ou o propósito da pessoa é o vento, falam, nossa, então quer dizer que eu vim aqui na Terra para me comunicar com todo mundo. Eu preciso trabalhar a minha força espiritual dentro da comunicação. Sim, mas não necessariamente você precisa ser um comunicador nato, porque às vezes a nossa alma pede silêncio. E não necessariamente aquela pessoa que fala o dia inteiro está comunicando alguma coisa. Às vezes não está comunicando nada, porque não está sendo uma comunicação do espírito, que é a segunda palavra-chave. Tá? E aí vem a outra, que é conforto. É uma onda muito acolhedora. Porque quando a gente vive a comunicação do meu espírito, acolhe. Essa força do conforto, né? Que aí vai ter um desafio dentro dessa onda encantada, que é o segundo dia, que é o Kim da noite. E o nosso desafio
ele sempre traz uma força muito legal de direcionamento. Porque desafio dentro do conhecimento da sociedade parece ser algo que eu preciso eliminar, né? Se é o meu desafio, eu preciso vencer. E não, ali vai estar a minha grande arma. Como assim, né? Eu tenho um braço direito e um braço esquerdo. O meu braço esquerdo é meu inimigo? Não, eu sou destro. Eu só preciso treiná-lo. O nosso desafio só está falando, olha, vai ser a partir de mim. Lembra que eu falei sobre o Kim da estrela? E todo dia vai ter a energia do dia, mas também vai ter a energia que nos desafia, que ela nos direciona. A da estrela, que é a arte, que é o belo, é o espelho, que pede organização. É uma energia muito virginiana, tá? Ela quer trazer a força do reflexo das infinitas possibilidades. Então, um dia perfeito para organizar essa arte, tá? Dentro dessa onda encantada, o desafio é o Kim da noite, que a primeira palavra-chave é intuição. Segundo, sonho. Terceiro, abundância. Olha que bagulho mais lindo. Então, quando eu entendo a Uhum. comunicação do meu espírito, tendo como intermediário os meus processos intuitivos, que é só no silêncio que eu consigo entender minhas intuições. E não é o silêncio no sentido, então eu vou ficar meditando 7 dias aqui direto. Não, é o silêncio mental. Eu posso estar correndo, eu posso estar fazendo várias atividades, eu posso estar presente. Porque muitas vezes nós estamos numa reunião de confraternização, uma reunião familiar, mas nossa cabeça está lá. Esteja atento àquilo que o outro pode te contribuir, né? Porque muitas vezes a gente se limita mentalmente àquilo que a gente acredita do outro. Então, não, a minha mãe sempre é assim. Não, aquele parente é assim sempre. Será? Você já se deu uma nova oportunidade de entender, de integrar uma nova comunicação dessa pessoa? Já que a gente está nesse momento familiar, pô, se dê. Porque 85% do nosso ser é inconsciente. Só 15% do nosso ser é consciente. Putz, então quer dizer que no outro tem ainda 85% a ser aflorado. Olha que legal. Eu vou pegar de novo a história de Jesus, né? Você acha mesmo que Jesus não conhecia Judas? Mas Jesus conhecia os 85% de florescimento da alma dele. E é por isso que ele estava lá. Jesus não foi enganado por Judas. Judas era uma pessoa ótima, mas tinha suas falhas. E nós temos na nossa família alguns Judas. Não que eu preciso estar com esses Judas todo o tempo. Mas muitas vezes, se a vida te chama a se oportunizar esse diálogo com essa pessoa, a encontrar essas outras forças de florescimento do outro, daquilo que ele precisa encontrar, que nós também precisamos. Nós somos muito maiores do que a gente pensa. E os nossos desafetos, né? Aquele corvo, que nós temos alguns tios corvos, eles também têm uma grande águia interna dele, né? Uma grande pomba branca. Então, se oportunizar também nesses momentos, principalmente de final de ano, de encontrar novas comunicações. Porque quando a gente abre o campo para o outro automaticamente se abre também. Então, é um movimento muito legal, dentro das nossas intuições. Se a sua intuição está falando, ou é cilada, Bino, não vai. Não vai porque é cilada. Agora, se eles querem, se a sua alma quer que caminhe sobre essa intuição, você fala, meu Deus, mas está lá, aquelas pessoas, se dê. E traga comunicação, e escute também a comunicação do outro, porque a terceira palavra-chave dessa noite é abundância. Olha, um ciclo que traz um campo de abundância, de não só abundância financeira, é abundância de tudo. Tem coisa mais abundante do que você curar um relacionamento consigo e com algum familiar seu, com algum amigo seu, te traz essa força dentro desse ciclo. E a segunda palavra-chave é sonho. E não, sim, são sonhos da alma. Putz, eu tenho um sonho de me tornar uma pessoa melhor, de ir para Portugal no próximo ano. A gente tem alguns sonhos, né? De parar, de ter uma alimentação mais saudável. Mas, pô, imagina você ter um sonho também de uma cura de ancestralidade, um relacionamento com tal pessoa. Então, é legal se permitir sonhar sobre essas infinitas possibilidades, né? Porque o vento, que é a proposta, é falar sobre alento, conforto. Que lindo mesmo. A gente está entrando em movimentos profundos, mais uma vez. Eu tenho sentido, e agora vou falar do espiritual mesmo, né? Dentro desse movimento, que a gente está com os extremos muito à flor da pele. A gente está, né, dentro de um coletivo, assim, onde a gente está sendo levado, assim, como uma avalanche, né? Para momentos muito extremos, né? E todo lugar onde há duelo não há amor. Então, não
adianta a gente dizer que a gente vai encontrar cura no mundo dentro de um processo de briga, de duelo, né? Então, quando a gente começa a perceber essa comunicação interna que acontece dentro da gente, a comunicação do mundo ela é só ressonante àquilo. Então, a gente só é levado a justificar o que está dentro da gente. Então, não é o mundo que dá um caos. O mundo sempre teve um caos. É a gente que, de alguma forma, pelos nossos próprios duelos internos, a gente cria essa ressonância para justificar. Então, a gente entra num processo ideológico louco para justificar o que sempre teve ali dentro da gente. Só que acontece é que há um movimento disso tudo tá vindo muito à tona para cada um de nós. E a cura é individual, não é. A coletiva é consequência da cura individual. O que a gente só precisa olhar é que tudo que acontece no mundo é reflexo de coisas que acontecem há muito tempo. A gente só vai mudando os temas e a gente vai seguindo em briga, duelo, guerra, separação, né? Aí, quando a gente percebe que, na verdade, o princípio da separação está dentro da nossa mente e que acima desse espaço de separação só existe o amor. E quando a gente fala de amor, tá falando assim de consciência crística, tá falando de a energia universal, a gente tá falando de Deus que derrama bênçãos todo o tempo. Que linguagem você queira utilizar é aquela que está acima desse lugar. Então, se a gente realmente quiser um espaço de realização, de instrução espiritual, nós estamos acessando campos extraordinários acima desse lugar aqui. Então, é necessário, gente. Assim, é um caminho que é árduo, porque a gente vai ter que liberar a pedra, a gente vai ter que se curar, a gente vai ter que perdoar e atravessar a ponte, ninguém vai poder te levar nas costas. Por isso que a gente chegou no momento que deu dessa era de gurus, de pessoas que estão acima, dizendo o que você tem que fazer. Deu, isso ficou para trás. Agora a sabedoria é da alma, nós podemos inspirar uns aos outros, mas nunca seguir pelo outro. E a travessia do espaço para outro, aonde há a inspiração, é só feita por você. E a gente está nesse momento. O atrito do mundo nos leva a esse estado. Então, a gente tem duas escolhas. A de surtar ou a de atravessar. A de olhar para a ponte e atravessar com as tuas pernas, que é com o movimento interno, ou a de você voltar-se para o caos e ficar ali. E daí, gente, a consequência disso é saúde, é várias coisas que vão vindo à tona. Mas não é 2023. A gente está nesse atrito. A gente está nesse movimento. Tem guerra espiritual que está acontecendo há muito tempo. Então, assim, não é essa coisa assim, porque não sei o quê. Eu, particularmente, vou dar uma opinião minha, individual mesmo, assim. Eu não consigo ver o amor na separação, independente de qual seja. Embora a separação é natural. Eu consigo olhar para a gente decidir aonde quer estar. E não por ser definido por alguma coisa. Sabe? Por isso vocês nunca vão me ver levantando bandeira. E assim, eu tenho o meu movimento. Mas a decisão de cada um é que faz a travessia. Então é aí que a gente pode ser inspiradores uns dos outros, sem separar, sem ficar criando casca, ficar criando coisa. Assim, nós somos incríveis juntos. Quando a gente une os nossos corações com a energia da criança, independente onde você esteve, se você está aqui agora, e a gente pode ser essa avalanche de amor juntos, é aqui, é esse o momento. E assim a gente atravessa, mas cada um com sua perna. Então, esse é muito o movimento que eu estou sentindo vindo da espiritualidade para cá. Então, se puder contribuir, contribuo e que vocês sigam esse movimento de olhar para dentro de quem vocês são. E assim, sair da ilusão, né? Cada vez mais sair da ilusão. Que tem tanta distração na ilusão. Tem tanta guerra que às vezes a gente não precisa brigar. Que às vezes a gente tá só de costa para ponte, né? Perfeito, Vani. Tem até um Kim que chama Kim do Guerreiro, né? E essa palavra é muito forte, que os guerreiros eles lutavam em pró daquilo que eles acreditavam, né? Então eles despojavam da sua própria vida em prol de uma nação, em prol de uma ideologia. E eu falo que a nossa grande guerra hoje em dia é apaziguar as nossas guerras internas. Porque são tantas guerras, são tantos posicionamentos que a gente luta. E realmente, sabe
que tudo isso não é uma grande ilusão, esse campo da separatividade que a gente tem por conta desses conflitos, porque a criança, gente, você pode pegar uma criança ali, um torce para o Corinthians, outro para o São Paulo. Um é paulistano, outro é catarinense. Um vota em tal candidato, outro vota em tal candidato. Sim, elas estão ali brincando entre elas, mas isso não traz o campo da separação só porque uma pensa diferente da outra. Né? Então, não que a gente não possa ter os nossos posicionamentos, acho que isso é interessante. A vida é se posicionar em todos os sentidos. Mas a partir do momento que a gente Com certeza. corrompe, né, um vínculo que às vezes é importante, tem vínculos que não. Às vezes só precisa de uma desculpa universal para que houvesse separação. Ok. Por isso que a intuição é muito necessária, mas não é só uma intuição a receber lá do alto, não, uma intuição do coração. Isso já não mais reverbera mais comigo, está tudo certo. Mas deixar alguns campos de conhecimento ideológico, seja o que for, separar um do outro, aí que está, para mim, acho que a grande força de águas do nosso ser, né? Que não é um produto tóxico que a gente merece, que a nossa alma merece. A nossa alma veio para ser encantada. Por isso eu gosto muito, dentro desse conhecimento maia, que eles falam que é uma onda. Sim, onda vai ser movimento, mas quando a gente está num movimento sincero, porque tem movimentos que não são sinceros. Tem guerras que a gente luta que não está dentro do encanto do nosso ser. E nem o encanto desse todo para conosco. Né? Mas quando a gente realmente surfa essa individualidade do nosso ser, o que traz o campo de transformação, por isso eu gosto muito da linha também oriental, que você pega os yogis, né? Os yogis, eles são extremamente centrados, eles falam pouco. E eles estão trazendo um campo de transformação. Tem yogi que está 30 anos em silêncio. Fala, meu, não está contribuindo para nada nesse mundo. E aí eu lembro de uma frase dentro de um centro espírita que me marcou demais. Ele falou, vocês humanos, vocês têm uma percepção muito errônea sobre o processo de transformação que vocês impactam na vida do todo. Porque vocês acham que a transformação se dá só no campo da ação. Sim, no campo da ação é muito importante. Mas quando você está no epicentro da tua verdade, no seu silêncio você está transformando tanto. Eu falei, meu Deus do céu, né? Como isso pode ocasionar no nosso dia a dia? Quando a gente está lúcido, eu vou numa padaria lúcido. Então, eu só comprei pãozinho. Não. Você contribuiu se você está na sua verdade. A energia que isso emana, né? Tem até um estudo científico sobre o Chico Xavier, que fala que o campo dele chegava a 30 quilômetros. Então, pessoas que estavam, olha, em outra cidade conseguiam sentir. Ele não estava falando nada. Ele não estava acessando literalmente a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ele estava. Então, isso é algo muito legal a gente se conectar também nesse período. Nossa, achei que você foi impecável na sua concepção, porque é exatamente isso. Assim, às vezes a gente fica muito preso numa ideia romântica de conexão. E a gente não percebe que muitas vezes o processo precisa se romper. Tem coisas que precisam se romper, que são relações mentais, que acabam, coisas começam, né? E a gente precisa ter muito esse fino trato intuitivo para que as coisas aconteçam. E quanto a essa coisa de campo, os nossos queridos amigos estelares mostram que uma pessoa lúcida. Gente, eu não estou falando que ela é isso, é aquilo, deixou de fazer isso, deixou de. Lúcida, alegre, um coração aberto. Ela está favorecendo o trabalho deles. Que através daquela pessoa, muitas vezes coisas acontecem. Tem todo um efeito que vocês não fazem ideia. Quando uma pessoa simplesmente sai dessa loucura de tem que. Gente, espiritualidade não é isso. Você pode contribuir com novos hábitos, com melhores hábitos, mas isso não impede, nunca pode, não, isso não pode impedir jamais a sua alegria. Todo movimento tem que ser para abrir o coração. E daí o que acontece? Você está na rua, você está no flow, o universo surpreende. Como você surpreende o universo. Porque a gente também é levado. Nós somos aqueles que escolhem ser levados para aquele lugar. Então é tão legal, né, brincar. O André já fez isso, porque as histórias são ótimas. Vamos brincar hoje de que o universo me surpreenda? Essa é a melhor brincadeira. Eu lembro do pagode que tinha o xamã, que tinha o quadro. Enfim, essa
Essa live tá Tá. gravada, vocês vão lá e assistam. Mas brincar verso me surpreenda. Hoje eu acordei, eu sou criança. Eu não questiono nada. Hoje eu vou ser feliz. Não interessa. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer isso de manhã, eu vou fazer alegre. Eu vou até contar uma história. E hoje a brincadeira é: universo me surpreenda. Gente, vocês não sabem. As pessoas veem situações, insights, porque a gente está presente e lúcido. É muito legal. Muito, Vânia, até contei ontem pro Ricardo, que eu estava correndo semana passada aqui em São Paulo, e aí eu vi várias confraternizações rolando em restaurante, em barzinho. Eu falei, cara, eu vou fazer uma confraternização da minha empresa. Nós estamos nessa. A minha empresa é eu comigo mesmo. Mas só eu sei dos meus conflitos, das minhas vitórias, das minhas derrotas, das minhas angústias. Falei, pronto, eu vou. E aí, quinta-feira, eu vou num karaokê japonês que tem aqui em São Paulo, fazendo essa confraternização. Pensa no homem que vai estar de terno, todo chique para ir nessa confraternização. É isso. A gente precisa se confraternizar com a gente. Cada um sabe das tormentas internas que a gente passou. Por mais que a gente exteriorize isso para o terapeuta, para o amigo, ninguém tem a dimensão. E eu sei que eu amo cantar. Então, o Zezé de Camargo vai estar on na quinta-feira. Vocês me aguentem. Eu estou pensando entre Zezé de Camargo e Roberto Carlos. Talvez seja Roberto Carlos. Você tem que fazer um stories Mas cantando para a gente ver, que vai ser maravilhoso. Participa da é organização, né? verdade que as pessoas A gente fizeram participa parte do meu ano aqui das lives. Né? É verdade, gente. Eu vou fazer um vídeo ao vivo aqui. Pra vocês verem o micão que eu vou pagar. Mas é brincadeira, mas não é, gente. Não é brincadeira isso. É muito sério. A gente tem que fazer os nossos ritos. Ah, porque minha empresa não tem 30 funcionários, então eu não vou fazer, né? A gente tava brincando, a gente vai fazer sim. Nós vamos sair. Nossa empresa é eu e meu marido. Ricardo, né? Vou pegar a foto do Ricardo assim, ó. Né, Ricardo? Botar uma foto lá para vocês participarem. A Maria, o Mingau, às vezes ele cansa de ser cachorro, senta na cadeira, né? E fala, agora eu vou fazer inscrição. O Mingau é o funcionário atentado da tua empresa, né, mãe? É. Uhum. O Mingau é amado. Mas a gente tem que celebrar os ritos e a gente tem que se alegrar sempre, né? Parece simbólico, mas não é, gente. É muito forte quando a gente honra as nossas vitórias, porque a gente teve muitas vitórias, a gente teve muitas coisas boas. E os desafios, eles sempre trazem experiências para que a gente não repita. Então, os desafios que a gente enfrenta também são vitórias. Aí é que a gente precisa considerar. Só que elas só se transformam em vitórias quando você olha para ela com esse olhar. Então, que a gente tenha tido um 2022 cheio de vitórias, porque eu sei que tivemos, né? Todos nós. E que a gente possa ter os olhos para vê-las. Porque aí é que a gente cresce e leva elas para 2023. Maduro, forte, materializando e atravessando a correnteza. Isso é individual. Isso é padrão e consciência, gente. Padrão mesmo. Vamos atravessar a correnteza? Vamos acessar aquele lugar extraordinário? Depende das pernas fortes que atravessam a ponte. Perfeito, né? E tem até uma historinha que me marcou muito de um livro que eu li, um livro espírita também, de um grande palestrante espírita, que ele passou a vida toda em pró da instituição, em pró de ajudar muitas pessoas. E aí, quando ele desencarnou, ele estava no umbral e ele ficou extremamente revoltado. Como assim? Eu trabalhei a vida inteira em prol de uma instituição e agora estou no umbral. Ele passou um grande período no umbral. E ele foi recebido por uma senhora. E aí, quando ele viu essa senhora recebendo ele, para encaminhar ele para uma colônia espiritual, ele ficou ainda mais revoltado. Porque essa senhora ia todos os dias no centro receber o passe. E a primeira coisa que ele falou, como assim? Essa senhora só ia todos os dias receber o passe e eu, que estou com todo esse trabalho caritativo, sou recebido por ela. E aí, depois de todo um período de revolta, né? E é muito legal isso dentro do campo da espiritualidade, que tem todo um processo terapêutico com as pessoas, extremamente acolhedor e amoroso. Então não há ninguém
te julgando ou te punindo por algo. É a própria consciência que vai transparecendo, vai florescendo sobre a verdade do espírito. E, e aí eles chegaram à conclusão, né? Falou, ó, por mais que, sim, essa senhora só ia no centro tomar passe, mas se você pega a coerência dessa mulher com seus familiares, com ela mesma, ela é uma senhora extremamente pobre, mas ela doava um pouco que ela tinha, ela ajudava as pessoas em sua volta. Você, sim, teve um trabalho muito legal, muito bonito, e por isso que você foi acolhido num período tão breve dentro do umbral. Você não passou tanto tempo ali. Porém, como que era a tua relação com você mesmo? Como era a relação com as pessoas que estavam dentro da tua casa? Você não trazia uma amorosidade tão grande para com os outros, ali externamente dentro de uma instituição, né, que são tratados como os gurus, sejam médiums, padres, pastores, mas como essa transformação que você exterioriza para o outro, você traz para si. Que aí vem a grande palavra que é coerência. Né? Por isso eu gosto muito dessa frase da Vânia, que a gente não está mais no momento dos gurus externos. Porque os gurus, eles são pessoas que falham. E automaticamente, quando eu vejo alguém que eu trago como epicentro, como guru, falhando, eu perco a minha fé espiritual. Quantas pessoas não largaram a religião ou a própria fé porque viram que seu epicentro de liderança falhou? E nós já não estamos mais nesse movimento. E sim trazer essa coerência interna dentro das nossas possibilidades. Eu não preciso aqui fazer uma instituição, ter um trabalho imenso. Mas sim, se estiver dentro do meu campo da alma, ok. Mas a verdadeira amorosidade, o verdadeiro campo de caridade está em algo muito mais simples. Está na força dessa criança. Vocês não têm a dimensão do que, quando a gente está vangloriando as nossas vitórias, o campo que se dá. Isso traz uma força tão grande no todo em nossa volta. Então, não são grandes ações que a gente realiza, são pequenas, como essa senhorinha que fazia pequenas coisas, mas era algo coerente, era algo dentro de uma verdade dela. Nossa, que lindo isso. E esse campo é um lapso. Assim, o voltar para si, o voltar para o coração, é um lapso, é um segundo. A gente revoluciona uma vida. Uma vida. E às vezes a gente está ali servindo fora e não percebendo como que isso acontece dentro da gente. Eu achei esse exemplo fantástico. Eu adoro essa historinha, porque quem contou, aliás, não foi nem de um livro, foi o Chico Xavier que contou essa história. E eu achei ela muito simbólica, né? Porque quem já passou aqui pelos meios religiosos, a gente se frustra muito. Porque a gente vê a humanidade do outro, fala, mas como assim? Ele fala tão bem ali nas palestras, ele faz tantas coisas belas, e aí eu vejo uma incoerência, e automaticamente a gente desanima da nossa caminhada. Né? E isso é algo que, dentro de um campo verdadeiro, a gente não pode mais cair nessas ciladas, que são guerras, né? Que a gente traz conflitos internos que não tem nada a ver com o nosso ser. Né? E até, por outro prisma, a gente precisa pensar o seguinte, se a gente está aqui na Terra, e a gente está vivendo esse momento, tá todo mundo no mesmo barco. Que é, qual é o barco? Aprender e se desenvolver. Então, somos seres perfeitamente imperfeitos, como os pleiadianos falam. Somos seres perfeitamente imperfeitos. Todos estamos em transformação. Todos nós. Só que, na verdade, não está em você olhar para o outro, mas está em você perceber o que o outro desperta em você. Aí é que muda tudo. É aí que o guru morre fora e nasce dentro. Meu Deus, 9h20. Se deixar, é igual o dia das meninas da constelação. Nós vamos às 10 da manhã, né? Meu Deus, meu amigo, querido, que live esclarecedora de abrir o coração, que muitas pessoas assistam. E assim, gente, quem sentir em fazer o mapa galáctico, tá atendendo ainda? Tô atendendo, não vou parar não, mulher, tô com o gás todo. Ai, ó, já é um bom momento para dar uma olhada para isso. E aqui, ó, clica aqui, sigam André Lucas André, meu querido amigo maravilhoso, que traz, né, essa informação de uma forma tão gostosa, tão acessível, para que a gente possa tomar novas decisões e certeiras nesse próximo ano que se aproxima. Gratidão, meu amigo. Quero agradecer muito a tua presença na minha vida, por todo o campo
que vai além do dialético que você traz, é o campo de amorosidade, que você impacta não só a mim, mas tantas pessoas que assistem às suas lives diariamente. Eu queria agradecer, aliás, toda a galera que está aí. E, e o Val, gente, não tem como eu não agradecer o Val, porque o Val é o cara. E eu queria finalizar com uma historinha, bem nesse momento natalino, que eu gosto muito, que me impactou também demais, que é do seu Zé. O seu Zé, todos os dias ele ia na igreja, chegava no altar e falava: Oi, Jesus, tô aqui. E ele ia embora. Todos os dias estava lá seu Zé. E chegou um certo momento, o padre foi abordar seu Zé. Falou: Seu Zé, mas por que você vem aqui e só fala: Oi, Jesus, tô aqui? Por que você não fica aqui na missa para comunhar com a gente? Ele falou: Ah, não, seu padre, pelo amor de Deus, vocês falam umas palavras muito complexas. Eu sou uma pessoa extremamente simples. Mas estava ali, seu Zé extremamente acolhedor, simpático, as pessoas adoravam ele na comunidade, até certo dia que seu Zé não apareceu. E aí as pessoas ficaram preocupadas, o padre foi até o posto policial para perguntar se alguém tinha visto seu Zé, que ele era morador em situação de rua, e aí eles informaram que ele tinha sido atropelado, e que ele estava no hospital. Chegando lá, o seu Zé conversando com todas as enfermeiras numa animação imensa. Ele contou toda a história que tinha acontecido. O padre ficou mais tranquilo. E nessa, a enfermeira perguntou para o seu Zé: seu Zé, você não tem nenhum familiar, não? Ele falou: infelizmente não tenho. Eu sou do Nordeste. Grande parte da minha família já faleceu. Mas você pode ficar tranquilo, que todos os dias de manhã eu tenho um grande amigo que vem aqui me visitar. A enfermeira ficou despreocupada, né? Mas o tempo foi passando. O período de internação dele foi muito longo, e a enfermeira falou: que amigo é esse que vem aqui visitar seu Zé que eu nunca vi? E na lista ali de entradas não tinha ninguém. E foi perguntar para o seu Zé: falei, seu Zé, quem é esse amigo que você tanto fala? Ele falou: então, é um amigo, gosto muito dele, ele todo dia, 8 horas da manhã, ele entra aqui no meu quarto e fala: oi Zé, é o Jesus, estou aqui. E eu acho muito bonitinha essa história, né? Porque a gente tem que complexificar muito a nossa comunicação com a espiritualidade, a nossa comunicação com Jesus, né? Que traz toda a força dentro desse período e às vezes dentro dessas tormentas, de tantas situações que a gente está passando, que não é todos os dias que a gente consegue se conectar. Fala: Jesus, estou aqui. Jesus estava no meio do simples. E quando a gente traz essa simplicidade como irmandade, Jesus tá osso, o bagulho tá doido, Jesus. Pelo amor de Jeová, me ajuda só. Isso tem uma força muito maior do que às vezes a gente tentar: ó, mestre amado Jesus Cristo, grande governador planetário. E aí vem com uma complexificação de palavras. Aí numa dessas, Jesus está dormindo já com a tua oração. Ele já nem lembra mais o que está falando. Então, às vezes é um ato simples. A nossa alma é simples. Isso é muito importante, bem nesse período que para mim é muito simbólico, que traz a força do grande mestre. Não que a gente não precisa desconsiderar o grande Noel. Eu gosto do Noel também, gente. Eu acho ele um fofo também. Mas por trás do Noel também tem Jesus. Fala aqui, né? É o trabalhador de Jesus. É ele que faz a correria. Mas a essência Sim. é o Jesus.